Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinando e Aprendendo. E hoje, finalmente, nós vamos terminar o módulo de compostos iônicos, onde eu vou falar um pouco a respeito de hidrólise de sais. Tudo bem? Então, vamos para a aula. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro alguns conceitos na mente de vocês. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho um determinado ácido qualquer, um determinado ácido de arrênios, e nós sabemos que esse ácido de arrênios, quando colocado em água, ele sofre um processo de ionização. Ele libera íons H+. Quantos íons H+? Bom, depende da quantidade de hidrogênios ionizáveis que o ácido possua. Aqui eu estou falando, se ele tiver N hidrogênios ionizáveis, ele pode liberar até N íons H+ em solução. E vai sobrar o ânion AN-, que é um ânion qualquer presente nesse ácido. Por outro lado, se eu tenho uma base de arrênios, essa base, quando colocada em água, vai sofrer o processo de dissociação iônica, porque as bases de arrênios são compostos iônicos, e um dos íons que ela vai liberar em água vai ser o íon hidroxila, vai ser o íon OH-. O íon OH- é responsável por deixar o meio básico quando nós adicionamos uma determinada base, um determinado hidróxido. Assim como a presença do íon H+, ou mais especificamente, o íon H3O+, que vem da união do H+ com as moléculas de água no solvente, são os responsáveis por deixar o meio ácido. Uma das maneiras que nós temos de medir se o meio é ácido ou básico é através da escala de pH. A escala de pH ela vai de 0 até 14, onde nós temos em meio ácido uma alta concentração de H+, esse pH vai ser menor do que 7, indo até 0. O pH 0 vai ser um meio muito ácido. O pH logo abaixo de 7 vai ser um meio pouco ácido. Por outro lado, se o pH medido ficar na faixa entre 7 a 14, nós temos o meio básico. 14, o meio está muito básico, um pouco maior do que 7, nós temos o meio um pouco básico. Tá ok? Se eu tiver excesso de OH- no meio, o meio vai ser básico. Se eu tiver excesso de H+, ou seja, se a quantidade de H+ for maior do que a quantidade de OH-, o meio será ácido. Se eu tiver H+ e OH- nas mesmas concentrações, na mesma quantidade, eu vou ter um meio neutro. Na situação ideal, que é a que a gente está considerando aqui, o pH será 7. Agora vamos imaginar que eu não tenha nenhum ácido, nenhuma base, que eu venha solubilizar em água um determinado sal. Se esse sal for solúvel, ele vai também sofrer um processo de dissociação iônica, afinal o sal é um composto iônico, e ele vai liberar um determinado cátion, que eu estou chamando aqui o cátion MM+, e um determinado ânion que eu estou representando como sendo AN-. Notem que a solubilidade desse sal não gerou nem H+, nem OH-, porque esse sal, a princípio, não carrega nem H+, nem OH-. Então, em um primeiro momento, ácidos deixam o meio ácido, é óbvio. Bases deixam o meio básico ou alcalino, é óbvio. E sais deixariam o meio neutro. Mas, como eu disse, deixariam, não necessariamente vão deixar. Por exemplo, quando eu faço uma solução de NaCl, KBr, NaNO3 e alguns outros sais e meço o pH, eu verifico que o pH da solução é idêntico ao pH da água onde ocorreu a solubilidade. Notem que eu não estou falando que o pH necessariamente vai ser 7, porque essa água pode estar ligeiramente ácida, como provavelmente vai estar. O pH fica em torno de 6, 6,5. O pH da solução, então, com sal, vai ficar em torno de 6, 6,5. O que eu quero dizer é que esses sais, eles não alteram o pH. Eles não aumentam nem a concentração de H+, nem a concentração de OH-. Por outro lado, se eu tenho sais como fosfato de sódio, fluoreto de sódio, carbonato de potássio, eu solubilizo esses sais e meço o pH,
eu verifico que o pH da solução vai estar maior do que o pH da água onde ocorreu a dissolução. Por outro lado, sais como cloreto de amônio, cloreto de alumínio e cloreto férrico fazem com que o pH do meio seja menor do que o pH de origem. Eles vão deixar o meio ligeiramente ácido, enquanto esses deixam o meio ligeiramente básico. Por que isso? Por que alguns sais não alteram o pH e por que outros sais alteram o pH para cima e para baixo? O que está responsável por trás disso são as chamadas reações de hidrólise, ou mais especificamente, a hidrólise desses sais em água. Primeiro, pessoal, eu queria deixar claro que, embora o termo hidrólise seja bem conhecido, e ele é bem conhecido nas aulas de biologia, em biologia ele tem um significado que é diferente do significado que nós veremos na aula de hoje. Lá em biologia, quando eu falo que uma molécula sofre hidrólise, é quando tem uma macromolécula, uma molécula mais complexa, um polissacarídeo, por exemplo, que ao reagir com a água vai quebrar essa molécula e ela vai ser transformada em moléculas mais simples. Então, a hidrólise em biologia é normalmente associado como quebra pela água. Uma molécula sofre hidrólise porque ela vai ser quebrada, vai ser rompida pela água. Aqui o significado é outro. Quando eu falo hidrólise no contexto da aula de hoje, hidrólise de sais, a molécula que vai ser quebrada vai ser a molécula de água. Então, o significado de hidrólise será quebra, lise, quebra da água e não quebra pela água. Ou seja, se eu tenho determinada molécula de água, por algum motivo, e nós vamos ver quais são esses motivos, um determinado sal será capaz de quebrar a molécula de água no solvente. E como vai ser essa quebra? Bom, a molécula de água, todos sabem, é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E essa quebra sempre ocorrerá entre um átomo de hidrogênio, um único átomo de hidrogênio, e o restante da molécula, ou seja, um oxigênio e o outro hidrogênio. Essa quebra não é uma quebra homolítica, é uma quebra heterolítica. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, o átomo de oxigênio carrega o par de elétrons para si, de forma que esse átomo de oxigênio ficará negativo. Ou seja, a partir da quebra da molécula de água, eu formo H+, que é o hidrogênio que perdeu seu elétron, e formo também OH-, formo hidroxila. Bom, se eu simplesmente rompo a molécula de água, ela vai ficar com um H+, e um OH-. Eu não alterei a quantidade nem de um nem do outro. O meio, a princípio, não tem para que ficar básico ou ácido. Mas se de alguma forma, e aí de novo a gente vai ver essa alguma forma, se de alguma forma eu conseguir capturar o H+ e deixar o OH- livre, o meio vai ficar básico. Ou se eu conseguir capturar o OH- e deixar o H+ livre, o meio vai ficar ácido. Entenderam o que é a reação de hidrólise? Então, a partir de agora, nós vamos ver, primeiro, por que ela ocorre, segundo, como que ela ocorre, e terceiro, quando que ela ocorre. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um cátion e um ânion, representado por uma carga positiva e uma carga negativa, separados no meio reacional. Como eles estão em água, eles estão em meio aquoso, na verdade, eles estão rodeados de moléculas de água. Como a água é uma molécula polar, o polo negativo da água, os átomos de oxigênio, estarão apontando para o cátion. Em contrapartida, o polo positivo da água, os átomos de hidrogênio, estarão apontando para o ânion. Nesta condição, nós formamos uma estrutura chamada de esfera de solvatação, ou esfera de hidratação, que é o conjunto de moléculas de água que solvatam os íons. A primeira quantidade de moléculas de solvente que envolvem o cátion e o ânion é conhecida como primeira camada de solvatação, ou primeira esfera de solvatação, é a mais importante no processo de hidrólise. Notem aqui que eu estou delimitando uma região azulada para representar a primeira camada de solvatação,
Essa região mais externa seria uma segunda camada de solvatação, teria uma terceira camada de solvatação e assim por diante. Quantas moléculas de água? Não sei. Várias, inúmeras. Mas, para entendermos a hidrólise, nós vamos focar aqui, na primeira camada de solvatação. Ou seja, no conjunto das primeiras moléculas de água que envolvem o cátion e o ânion. Então, vamos entender cada caso. Vamos começar falando aqui do ânion. Imagine que esse ânion ele tem ao redor um determinado número de moléculas de água, onde os átomos de hidrogênio estão apontados para a carga do ânion. Eu posso reescrever ou redesenhar esse esquema, explicitando melhor as moléculas de água. Então aqui eu tenho o ânion A- qualquer, rodeado de várias moléculas de água. Agora vamos imaginar que esse ânion tem uma determinada densidade de carga bem elevada. Ele concentre bastante carga negativa, por exemplo. Ele pode ser capaz de não simplesmente atrair moléculas de água, mas ele começa a interagir de tal forma com as moléculas de água, de maneira que ele consegue retirar um hidrogênio da água. Ele quebra a ligação de uma das moléculas de água e retira o átomo de hidrogênio. Se isso acontecer, ocorreu a hidrólise. Como que seria essa reação? Bom, nós descrevemos dessa maneira. O ânion A, aquoso, rodeado de moléculas de água, reagindo com uma das moléculas de água e formando o HA, um ácido qualquer, que também vai estar envolto de moléculas de água. Por isso que ele vai estar no estado aquoso. Mas no momento em que ele retira esse íon H+, o que vai acontecer? Vai sobrar OH- livre. O meio vai ter hidroxila em excesso. Nesse caso, como estou produzindo hidroxila, eu estou deixando o meio básico. Portanto, a hidrólise dos ânions é chamada de hidrólise básica. Isso é exclusivo de ânions. O ânion, se ele for sofrer hidrólise, ele vai sofrer hidrólise para deixar o meio básico. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos fazer aqui hidrólise para o fluoreto, um caso mais específico. Eu tenho um sal solúvel de fluoreto, fluoreto de sódio, por exemplo. Coloco o fluoreto de sódio em água. Vai ocorrer a dissociação, tanto o sódio quanto o fluoreto serão solvatados. E qual seria a reação de hidrólise para o fluoreto? É simples, eu tenho o íon F-, aquoso, reagindo com moléculas de água no estado líquido. Eu estou representando com uma seta única, mas na verdade isso aqui é um equilíbrio. Ele vai estar sofrendo equilíbrio com essa molécula de água, de maneira a formar o HF, no estado aquoso também, ou seja, o HF rodeado de moléculas de água, mais o OH-, também aquoso. Essa seria a reação de hidrólise para o fluoreto. Qual seria a reação de hidrólise, por exemplo, para o cloreto? Bom, é basicamente a mesma reação. A única diferença é que onde eu tenho fluoreto, agora eu vou colocar cloreto. Cloreto que reage com a água, também seria no equilíbrio. Ao invés de ter a formação de HF, eu vou ter a formação de HCl, também aquoso, mais OH-. Nos dois casos, eu teria um exemplo de hidrólise básica. Ocorreria liberação de hidroxilas no meio. Mas eu também não formei um ácido? Formei. Não vai estar equilibrado o meio? Depende. Primeiro, nós temos que pensar na característica do ácido formado. O HF, não sei se vocês lembram, o ácido fluorídrico ele é classificado como sendo um ácido fraco. E qual é a principal característica de um ácido fraco? Ele se dissocia pouco, ou no extremo, ele praticamente não se dissocia, ou melhor, praticamente não se ioniza. O que significa isso? Significa que se o fluoreto for convertido em HF, esse hidrogênio vai ficar preso ao fluoreto. Eles vão ficar juntos, eles não vão se separar. E o OH- vai ficar livre no meio. Se eu tenho OH- livre no meio,
Quando eu coloco o fluoreto que forma um ácido fraco, eu estou deixando o meio básico. Aqui, quando eu tenho a hidrólise do fluoreto, o pH vai ser maior do que o pH da água onde ocorreu a reação. Ficou claro? Isso só ocorre porque o ácido fluorídrico é um ácido fraco. Ele não vai se dissociar com facilidade. Então, terei uma quantidade grande de hidroxila livre no meio, deixando o meio básico, mas em compensação o H+ vai estar preso ao fluoreto. Agora, será que isso ocorre também com cloreto? Quando eu tenho hidrólise do cloreto, eu formo o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quimicamente, é diferente do ácido fluorídrico. Por quê? Porque o ácido clorídrico é um ácido forte. E qual é a principal característica de um ácido forte? Bom, um ácido forte vai estar completamente ionizado, ou quase completamente ionizado. Tá, e daí? O que isso significa? Isso significa que o hidrogênio que está preso ao cloreto não vai ficar preso ao cloreto, porque ele é um ácido forte, ele ioniza com facilidade. Então, ele vai estar separado. Na prática, eu não tenho no sistema reacional a formação de HCl mais OH-. Eu tenho, na verdade, se eu formei o HCl, esse HCl vai estar em qual forma? Vai estar na forma de H+, aquoso, mais Cl- aquoso, mais OH- aquoso. E olhem só, eu formei o OH-? Formei. Mas aqui eu também formo H+. Por que eu formo H+? Porque o ácido formado é um ácido forte, então o H+ vai ficar livre. Se eu tenho no meio H+, se eu tenho no meio OH-, os dois se juntam e formam a água. Perceberam? Se eu tenho cloreto no meio reacional, coloco para reagir com a água. Se a reação ocorrer, eu vou ter água e cloreto. Ocorreu alguma coisa? Não, não mudou nada. Então, na verdade, essa reação com cloreto não ocorre. O cloreto não hidrolisa. O cloreto não muda o pH do meio, porque ele vai formar um ácido forte. Enquanto no caso do fluoreto, o meio vai ficar básico, porque o ácido formado é um ácido fraco, o pH vai ser sempre maior do que o pH da água. No caso do cloreto, não. O pH medido vai ter que ser igual ao pH da água. Ele não sofre hidrólise, ele não altera o pH do meio. Entenderam isso? Dependendo do ânion, do sal, eu posso ter a hidrólise ou não. Se esse ânion for formar um ácido fraco, eu vou ter hidrólise básica. Se esse ânion formar um ácido forte, eu não vou ter hidrólise. Vamos entender o mesmo processo agora, não para o ânion, mas sim para os cátions. Eu tenho um exemplo aqui do cátion, ele está na sua esfera de solvatação, só que no cátion o processo de hidrólise é ligeiramente diferente do que no ânion. Nessa representação aqui, eu tenho a solvatação de qualquer cátion. Seja ele cátion molecular, seja um cátion de metal alcalino, terroso, metal alcalino, metal de transição. O problema dos cátions é que, se esse cátion possui uma elevada carga nuclear efetiva, tiver uma alta densidade de carga, ele não vai simplesmente interagir com a água. Ele vai ser capaz de se ligar com a molécula de água, vai formar uma ligação química. Vai existir uma ligação efetiva entre o cátion e as moléculas de água. De forma que agora a solvatação não é apenas do cátion, mas sim do cátion ligado com as moléculas de água. Esse esquema aqui que eu estou representando, essa junção do cátion ligado, coordenado às moléculas de água, de uma maneira geral nós chamamos de aquo-íon ou aquo complexo. Qual é a diferença desse esquema da direita para o esquema da esquerda? O da esquerda eu tenho apenas a interação com as moléculas de água, não tenho a ligação formada. É simplesmente a solubilidade. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, pelo menos a maioria dos metais alcalinos terrosos, ficam apenas nessa etapa. Eles são simplesmente solvatados.
Metais de transição, cátions de metais de transição, eles chegam a formar o aquo-íon. Eles chegam a, de fato, formar uma ligação química com as moléculas de água. De maneira que o cátion, numa situação como essa, é um cátion complexo. É o cátion junto com as moléculas de água. Ou, numa outra representação, quem está solvatado não é apenas o íon metálico. Quem está solvatado é o íon metálico complexado com as moléculas de água. E é numa situação como essa que pode ocorrer a hidrólise. Vamos supor que uma molécula de água venha interagir de maneira forte, de maneira efetiva, com um átomo de hidrogênio da molécula de água que está ligada ao cátion. Se essa ligação for uma ligação forte, se essa interação for uma interação forte, essa molécula de água consegue retirar esse hidrogênio. No momento que ela retira esse hidrogênio, ela forma o H3O+. Se essa molécula de água retirar esse hidrogênio e formar o H3O+, formar o íon hidrônio, eu vou ter um meio ácido. Percebo que eu posso reagir com uma molécula de água, eu posso reagir duas moléculas de água, eu posso formar mais de um hidrônio a partir de um aquo-íon. Quantas moléculas, por exemplo, vão reagir? Quantos H3O+ serão formados a partir de um único aquo-íon? Bom, isso depende de cada caso, mas depende principalmente da carga do aquo-íon, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu esclarecer uma representação. Se eu tenho um determinado metal, ou melhor, se eu tenho um determinado íon metálico com uma elevada carga nuclear efetiva, quando colocado em água, ele interage com as moléculas de água a ponto de fazer uma ligação química. Normalmente, ele está rodeado por 6 moléculas de água. Esse número pode ser maior, esse número pode ser menor, mas numa primeira aproximação ele interage com 6 moléculas de água. Com isso, ele vai formar essa espécie, o íon metálico ligado a 6 moléculas de água. Eu represento entre colchetes porque ele é um complexo. Essa daqui é a representação de um aquo-íon qualquer. Notem que a carga do aquo-íon é exatamente a mesma carga do cátion livre. Afinal, a adição de moléculas de água não altera a carga dele. É o aquo-íon que irá sofrer a hidrólise. Vai ser o aquo-íon que vai reagir com a água. Então, eu tenho um aquo-íon reagindo com moléculas de água. Dessa reação, o que acontece? Quando a molécula de água retira um hidrogênio do aquo-íon, eu formo o H3O+. Daqui o H3O+, certo? E o que sobra para o aquo-íon? Vai sobrar apenas a hidroxila. Notem que o número de águas é o mesmo do anterior, menos uma. Por quê? Isso daqui deixou de ser água, passou a ser H3O+, e hidroxila. Então, quando o aquo-íon reage com a molécula de água e forma um H3O+, ficam apenas 5 moléculas de água. O que era uma molécula de água é transformado numa hidroxila. Só que lembre-se que a hidroxila tem carga negativa. A carga total agora do novo aquo-íon não é mais a mesma. Era anterior menos 1. Por que menos 1? Porque a hidroxila tem carga menos 1. Se essa carga N+ fosse 3, por exemplo, quando ele sofresse o primeiro processo de hidrólise, passaria a ser 3 menos 1, menos a carga de hidroxila. Então, seria, mais 2. Está claro isso? Então, vamos ver aqui alguns processos de hidrólise. Vamos ver o caso aqui do alumínio. O alumínio, por ser um átomo relativamente pequeno, e aqui está apresentando uma carga elevada, uma carga 3+, ele forma aquo-íons quando colocado em água. Então, vou ter o alumínio 3+, reagindo com 6 moléculas de água, e o produto dessa reação vai ser o aquo-íon, o aquo complexo, Al, H2O 6, com a carga 3+, a mesma carga do íon livre. Isso daqui é o aquo-íon, essa representação em azul. E é esse aquo-íon que vai sofrer hidrólise. Eu vou ter o Al, H2O 6, 3+, reagindo com uma molécula de água. Qual vai ser o produto? Isso aqui vai estar em equilíbrio, assim como a reação de cima também está em equilíbrio.
E qual vai ser o produto disso? Um dos hidrogênios de uma das moléculas de água vai ser retirado pela molécula de água do solvente para formar o H3O+. Então, no produto dessa reação, eu tenho Al, H2O 5, não mais 6, OH, e a carga total vai ser 3+, mais hidroxila, então a carga total 2+, mais o H3O+, que foi liberado. Ele ainda pode reagir uma segunda vez. Então, quem é que vai reagir pela segunda vez? Que vai reagir pela segunda vez vai ser o Al, H2O 5, OH 2+, que é o segundo aquíon formado, mais a água em equilíbrio com, mais uma molécula de água foi convertida em hidroxila. Então, agora eu tenho Al, H2O 4, OH 2, carga mais H3O+. Ele vai reagir tantas vezes forem necessárias para chegar a um produto neutro. Então, ele pode reagir mais uma vez. Agora eu tenho o complexo Al, H2O 4, OH 2, que vai reagir com outra molécula de água. Eu vou formar agora o Al, H2O 3, OH 3, carga neutra, mais H3O+. Notem que isso daqui é neutro. Isso aqui nada mais é do que hidróxido de alumínio. Ele é sólido, ele precipita e a partir daí não reage mais. Da hidrólise de um íon, Al3+, eu formei 3 íons hidrônios. O meio ficou ácido. Então significa que se eu colocar uma solução de cloreto de alumínio, por exemplo, em água, vai formar um precipitado? Na hora, não. Mas quem já tem uma certa experiência em laboratório sabe que se essa solução ficar muito tempo guardada lá nas prateleiras, vai formar um precipitado. E esse precipitado formado é o hidróxido de alumínio que veio por conta da hidrólise. Então, o alumínio ele deixa o meio ácido porque ele libera H3O+. Ele próprio? Não. Mas o aquíon que ele forma, ao reagir com água, libera o H3O+. A hidrólise de um cátion, portanto, é uma hidrólise do tipo ácida, diferente da hidrólise do ânion, que é uma hidrólise do tipo básica. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver um outro tipo de cátion, que é o cátion amônio, o NH4+. A hidrólise do NH4+ é um pouco diferente. Aqui eu não formo o aquíon. No caso do amônio, o que acontece? Eu tenho o NH4+, que reage com a água. A água, por sua vez, é capaz de retirar um dos hidrogênios do amônio. A consequência disso é que eu vou ter a formação de amônia, o NH3, que é o NH4+, menos um H+, mais a formação de H3O+. Lembre-se que a amônia é um gás. E sendo um gás, ela facilmente sai do meio reacional. A solubilidade de sais de amônio faz com que o meio fique ácido. O amônio, então, age como ácido. Um último exemplo nesse caso, nós podemos ver que é o caso do sódio. O sódio não é um metal de transição, o sódio é um metal alcalino. Ele tem uma baixa carga nuclear efetiva. No caso do sódio, se eu vou representar a reação dele de hidrólise, seria Na mais H2O, ele não forma o aquíon, e aqui eu teria como produto NaOH mais H+. Só que, diferentemente do hidróxido de alumínio, diferentemente da amônia, o hidróxido de sódio é uma base forte. E por ser uma base forte, o que acontece com ele? Se dissocia em grande quantidade. Então, na prática, eu não teria a formação do NaOH mais H+. Eu teria a formação do Na mais OH- mais H+, que por sua vez eu teria a junção do OH-
com H+, para ter a formação de água. Isso significa que, ao adicionar Na+ em água, eu tenho como produto Na+ e água. Sofreu hidrólise? Não, não sofreu hidrólise. Numa situação como essa, o pH não altera. O pH é igual ao pH da água onde ocorreu o experimento. Nos dois casos anteriores, tanto do alumínio quanto do amônio, o pH vai ser menor. Pessoal, aqui vale exatamente o mesmo raciocínio do que no exemplo anterior, no exemplo dos ânions. Embora eu tenha formação em alguns casos do aquo-íon, se a hidrólise do cátion formou uma base fraca, mais hidrônio ou mais H+, essa hidrólise vai ser ácida, porque em uma base fraca, a hidroxila vai estar presa ao metal, não vai ter como neutralizar esse excesso de ácido. No entanto, a provável hidrólise gerou uma base forte, essa base forte vai estar dissociada. Estando dissociada, ela vai neutralizar qualquer ácido formado, qualquer H+ ou qualquer H3O+ formado. Então, cátions como o sódio ou como qualquer outro metal alcalino não sofre hidrólise. A reação não ocorre. Vale ressaltar aqui um detalhe sobre o que nós chamamos de extensão da hidrólise. Eu posso ter dois metais com cargas diferentes, ambos sofrerem hidrólises ácidas, só que um ser mais ácido do que o outro. É o exemplo do ferro 2 e o ferro 3. O ferro 2 ele vai formar o aquo-íon, ele vai sofrer a primeira reação de hidrólise, vai sofrer uma segunda reação de hidrólise e encerra a reação. Então, para cada íon ferro 2 colocado em água, são gerados 2 íons hidrônio. Eu posso representar uma reação global, somar essas duas reações, onde eu vou cortar o que se repete dos dois lados, nesse caso esse primeiro aquo-íon, e somo o que estiver no mesmo lado. Nessa reação global, eu tenho a formação de 2 íons H3O+, para cada aquo-íon de ferro 2. Agora, se for ferro 3, ele vai formar o aquo-íon, eu vou ter a primeira reação de hidrólise, vou ter a segunda reação de hidrólise, vou ter a terceira reação de hidrólise, de maneira que, para cada íon ferro 3, eu tenho a liberação de 3 H3O+. Ou seja, os íons ferro 3, na mesma quantidade que os íons ferro 2, deixa o meio mais ácido, porque libera mais H3O+. Vamos ver se realmente aprendemos o conceito de hidrólise? Vamos fazer aqui alguns exercícios juntos. Por exemplo, cloreto de sódio. O cloreto de sódio altera o pH do meio? Altera o pH da água? Bom, eu posso fazer isso imaginando, ele é solúvel, e sendo solúvel, eu vou ter liberação de Na+, e a liberação de cloreto. O Na+ e o cloreto sofrem hidrólise? Como é que eu sei disso? Eu vou colocar para reagir com a água e vou olhar o produto. O produto da reação de cima é NaOH mais H+. O produto da reação de baixo é HCl mais OH-. Nota que nós já vimos esse exemplo. Como NaOH é uma base forte, eu tenho, na verdade, a formação de Na+, mais OH- mais H+. Que juntando, eu vou ter nada mais, nada menos do que água. Ou seja, íons sódio não hidrolisam, assim como íons potássio, assim como íons lítio, íons de metais alcalinos não hidrolisam. Agora, o cloreto. Eu formei o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico também é um ácido forte. Então, eu tenho a formação de H+, mais Cl-, mais OH-. E como nós já vimos, o H+ reage com o OH-, eu tenho a partir daqui a formação também de água. Ou seja, eu coloquei cloreto, reagi com água, formei cloreto e água. Então, cloreto também não hidrolisa. De maneira que cloreto de sódio não sofre hidrólise nem pelo cloreto, nem pelo sódio. Outro exemplo, cloreto de amônio. Como nós já vimos, o cloreto não sofre hidrólise. Então, na verdade, a reação cloreto com a água simplesmente não existe. E o amônio?
Bom, no caso do amônio, eu vou ter o NH4+, mais água. Ele vai transferir um dos hidrogênios para a água. Eu vou ter a formação de uma base fraca, do NH3, mais H3O+. Lembre-se que o NH3, além de ser uma base fraca, é um gás. Por ser um gás, ele vai embora do meio reacional, de maneira que no meio reacional eu vou ter uma concentração maior de H3O+. Então, o cloreto de amônio sofre hidrólise do tipo ácida. E o fluoreto de sódio? Bom, o sódio não reage com a água, simplesmente ele não hidrolisa, mas o fluoreto pode sim reagir com a água. Ele vai me gerar com um produto o ácido fluorídrico, o HF, mais OH-. Mas, diferentemente do ácido clorídrico, o ácido fluorídrico é um ácido fraco. Esse hidrogênio vai estar preso ao fluoreto, de forma que eu só tenho livre no meio o OH-, a hidroxila. Então, no fluoreto de sódio, eu vou ter uma hidrólise do tipo básica, por culpa do fluoreto. E agora, um último exemplo. Se eu tiver o fluoreto de amônio, o que vai acontecer? E nós já vimos aqui que tanto o amônio reage com a água, ele hidrolisa para formar NH3 mais H3O+, quanto o fluoreto também sofre hidrólise. Ele vai reagir com a água e ele vai formar HF mais OH-. Então, ele alteraria o pH tanto pela liberação de H3O+, quanto pela liberação de OH-. E aí, quem ganha? O meio fica neutro? A quantidade de H3O+ é idêntica à quantidade de OH-? Dificilmente. Em um caso como esse, onde eu tenho tanto o ânion sofrendo hidrólise quanto o cátion sofrendo hidrólise, isso vai depender da extensão da hidrólise do cátion e do ânion. Quem reage mais facilmente com a água? É o fluoreto ou é o amônio? Bom, se o amônio reagir mais prontamente com a água, eu vou ter uma maior formação de H3O+, então o meio vai ficar ácido. Se for o fluoreto que reage mais intensamente com a água, eu vou ter uma maior formação de hidroxila. Portanto, o meio vai ser básico. Não vai ser tão básico quanto no fluoreto de sódio, ou não seria tão ácido quanto no cloreto de amônio. Então, para resumir, se nem o cátion hidrolisa e nem o ânion hidrolisa, eu tenho um exemplo de que o pH vai ser igual ao pH da água. Não existe alteração do pH do meio. Agora, se só o cátion hidrolisa, eu tenho um exemplo de que o pH vai ser menor do que o pH da água, ou seja, vai ser um caso de hidrólise ácida. Se só o ânion hidrolisa, eu vou ter um exemplo em que o pH vai ser maior do que o pH do meio reacional original, porque vai ser um exemplo de hidrólise básica. Agora, se tanto o cátion hidrolisa quanto o ânion hidrolisa, eu tenho uma situação que eu chamo de depende. Depende da extensão da hidrólise. Cada caso é um caso, aqui não tem como a gente prever. A aula de hoje, infelizmente, ficou bem grande, não é o ideal, mas não tem jeito. Era muito conteúdo, muita coisa a ser discutida, a ser falada, não tem como fazer um vídeo desses em 10 minutos, em 5 minutos. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero, sobretudo, que a aula de hoje tenha sido útil e que vocês vieram a compreender o que é a hidrólise de um sal. Com isso, eu fecho o módulo de compostos iônicos e nas próximas aulas do canal nós abriremos um novo módulo. Só que isso eu vou deixar de surpresa, tá? Semana que vem, se tudo correr bem, nós veremos qual o próximo assunto que vamos tratar aqui no Ensinando e Aprendendo. Então, até a próxima, pessoal!